Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, o nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente. Eu sou o Gustavo e a gente vai estar aqui comentando o jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Jogo realizado no Prudentão, Grêmio Prudente e Votuporanguense. O jogo ficou no empate em 2-2, mas para o torcedor gremista fica mais uma vez, aquele gostinho amargo, né, de um empate com sabor de derrota, porque o Grêmio Prudente conseguiu abrir 2-0 no placar, 2-0 no primeiro tempo, e mais aí, mais uma vez, no finalzinho da partida, o time cede o empate para a equipe adversária. Vamos lá falar já do jogo. Como eu disse, o Grêmio Prudente abriu o placar no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, gol do Wallace, o primeiro gol do Wallace aos 36 e depois o Jonathan Carlos já no finalzinho aos 45 do primeiro tempo faz o 2-0. Foi um jogo distinto, um jogo de dois tempos. Primeiro tempo, o Grêmio Prudente foi muito mais superior que o Votuporanguense e no segundo tempo o Votuporanguense foi superior ao Grêmio, acabou buscando esse empate e o time do Votuporanguense conseguiu esse resultado positivo. As duas equipes vinham de jogos difíceis, né? Viagens longas, e o Grêmio Prudente ainda mais depois daquele jogo contra o Capivariano lá em Capivari, num gramado pesado. Acho que isso também afetou um pouquinho a parte física do time no segundo tempo, mas enfim, acho que o Grêmio mais uma vez desperdiça a oportunidade, né? Ele teve essa chance de mais uma vez pontuar em casa. Eu acho que o jogo de ontem, o da Votuporanguense, fica aquele sabor ainda mais amargo, porque diferente do Primavera, o Primavera ele faz 1-0, o Grêmio Prudente busca um empate e vira. E aí a Primavera empata no finalzinho. Ontem não, ontem a equipe abriu 2-0, cara, e realmente 2-0 para a equipe reverter é aquele placar que tem essa mística no futebol, né? 2-0 é um placar perigoso. E ontem ficou constatado isso. Acho que o Grêmio tem buscado bons resultados fora. Surpreendente que o time conseguiu 6 pontos nos jogos contra o Oeste jogando fora e também o Capivariano. E agora, mais uma vez, a equipe vai ter que se superar. No meio de semana, na quarta-feira, enfrenta a Portuguesa Santista lá em Santos. Tem a viagem, é a viagem mais longa do time nesta primeira fase. Então, mais uma vez, o time vai ter que se superar e buscar pontos fora, porque até o resultado parcial da vitória do Grêmio Prudente ontem, o time estava ficando numa posição excelente, ficando ali na terceira colocação, chegou a ficar na terceira colocação na tabela. Seria um resultado excelente, maravilhoso. E agora ainda tem mais 2 jogos na rodada a ser realizado. Eu gravo esse vídeo antes dos jogos do domingo. Às 10 horas tem Juventus e São José, na Javari. E no finalzinho da tarde, Ferroviária e Santo André. Se o Santo André vencer o seu jogo, pode passar o Grêmio. Se o São José ou se o Juventus, um dos tiver algum vencedor, também ultrapassa o Grêmio. E aí o Grêmio pode até sair fora da zona de classificação. Ainda está ali, né? O campeonato ainda está... A gente está na oitava rodada, a gente vai caminhar agora para a parte final da primeira fase, né? Na nona rodada já é caminho para a parte final da competição. O Grêmio tem... Eu acho que agora ele precisa acertar essa questão dos jogos em casa, né? Eu acho que seria importante ele vencer diante do seu torcedor. Ontem o Prudentão teve 2.479 pessoas. Eu achava que teria um público maior, porque por causa dessas 2 vitórias do time. Mas aí o time vem aqui em casa e não vence diante do seu torcedor. Enfim, ainda mais está vencendo e acaba cedendo o empate no finalzinho, realmente acaba frustrando o torcedor ali presente, mas enfim, agora é buscar pontos fora de casa
pontuar e ficar ali meio que na zona de classificação. O Grêmio Prudente finaliza essa oitava rodada com 11 pontos na sexta colocação. Como eu disse, dependendo dos jogos, desses 2 jogos, ele pode perder cair um pouquinho na tabela, talvez até ficar fora dos 8 que avançariam, mas ainda tem campeonato pela frente, enfim. Só que o Grêmio não pode se dar o luxo de perder esses pontos, principalmente em casa, porque já perdeu pontos contra o São Bento. Contra o São Bento eu acho que eu nem acredito que foi frustrante, porque com o São Bento fez o gol e se fechou lá atrás, o Grêmio não conseguiu. Agora, contra o Primavera, vencendo, cara, faltando poucos segundos para terminar o jogo, e segue empate. Ontem também, 2-0 no placar. Eu acho que se estava vencendo por 2-0 e se o time estava cansado, então volta para o segundo tempo e fala: pessoal, a gente vai só se fechar aqui atrás, é só chutão, a gente vai se fechar aqui porque a gente vai ter que garantir esses 2-0 e esses 3 pontos. E aí, cara, pode ser aquele jogo feio, sabe, mas pelo menos é campeonato, cara. Não tem que... Com 2-0, acabou o jogo, cara. 2-0 ali com 40 minutos, tá 2-1 já, e o Votuporanguense pra cima, cara. Acabou o jogo, fura a bola, chuta a bola lá pro Jardim Barcelona, pro Jardim Novo, bom jogo, enfim, acabou o jogo, cara, não tem mais jogo, não pode perder esses pontos assim de bobeira. O Grêmio ainda tá aí na zona de classificação, mas se você for somar pontos perdidos, 4 pontos perdidos contra a Primavera e o de ontem contra o Votuporanguense, lá na frente vai fazer falta. Lá na frente a gente vai estar brigando por quê? Pelo não rebaixamento, um pontinho para a gente ficar fora dos 8 que estão na próxima fase. Então lá na frente isso aí pode fazer falta. Falar dos jogadores que entraram ontem, acho que os titulares que entraram: Omar, Lucas Marques, Jussane, Tyler Lopes, o Caio Christian, o Paulinho Curuá, o Bruno Henrique, o Wallace, o Jonathan Carlos, o Vinícius e o Douglas Santos. Esses foram os titulares do Sérgio Guedes. Aí durante o jogo ele colocou o Nonato, o Caio Mancha, o Matheus Santana, o Léo Santos e o Cleiton Silva. Esqueci alguém? Caio Mancha, o Nonato, tá, isso mesmo. Acho ali que o Sérgio Guedes pecou ali um pouquinho na substituição. Não sei qual é a condição ainda do Caio Mancha. O Caio Mancha entrou aos 26 do segundo tempo. Só que aí ele tirou o Wallace e o Jonathan Carlos. Eu acho que faltou, parece que ficou um buraco no meio campo. Estava sendo meio que ligação direta, defesa-ataque. Eu acho que nessa modificação o Sérgio Guedes pecou um pouquinho, mas enfim. Agora é aquilo, não pode chorar pelo leite derramado, lamber as feridas, se preparar, descansar. E tem a viagem longa para Santos no meio de semana. Grêmio Prudente e Portuguesa Santista lá no estádio Eurico Mursa, estádio tradicional lá da Baixada Santista. A gente espera que, assim como o Grêmio se superou nesses últimos jogos fora de casa, mais uma vez ele possa se superar e conseguir um bom resultado diante da Portuguesa Santista. Mais uma vez ele fecha essa oitava rodada na sexta colocação com 11 pontos, mas dependendo dos jogos que ainda vão ser realizados, tem 2 jogos para serem realizados ainda neste domingo, ele pode ficar fora esses 8 colocados que estariam na próxima fase. Vamos lá, podemos desanimar, o Grêmio Prudente faz uma campanha entre altos e baixos, mas até que razoável, mas vamos acreditar no time, quem sabe o time possa lá no final estar entre os 8 que estão na próxima fase. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Quinta-feira estaremos de volta para comentar o jogo do Grêmio Prudente contra a Portuguesa Santista. Grande abraço a todos, até mais, valeu!